Pois é, a grande questão é como é que nós vamos explicar da onde vieram os preconceitos, da onde surgiu o racismo, numa abordagem assim mais superficial, vamos dizer. A gente poderia dizer que veio da ignorância humana, da falta de conhecimento, mas no momento que a gente pensa que nós somos seres divinos, filhos de Deus, e que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, se torna inadmissível que a gente também não tenha as características nobres dessa criação. Porque na sabedoria divina, Deus não faria apenas, trabalharia apenas na aparência, mas também nos preceitos, nas qualidades, nas tendências. E é isso que a gente vai procurar tentar entender. Logicamente que não é uma abordagem assim aleatória. Eu me embaso em várias fontes de informações que não são fontes cientificamente comprovadas dentro da nossa densidade, das possibilidades que a nossa ciência alcança materialmente, porque a ciência é voltada somente à densidade física da nossa matéria, sem ainda cogitar as possibilidades infinitas que há no universo, onde temos aí milhões e milhões de galáxias, talvez bilhões, porque é muita grandeza. Mas enfim, vamos lá. O que acontece então? Nos fala a física quântica avançada, que é o mais próximo que nós temos de algum embasamento científico comprovado. A física quântica avançada, ela nos diz que há vários universos e que seria como uma grande espuma de sabão, onde nele habitam várias bolhas, e essas bolhas seriam os universos. Então, chega um momento que uma massa crítica coletiva se forma em que dá entrada e formação para um próximo universo, um universo novo, em que ali recomeça todo o ciclo novamente de criação, de galáxias, sistemas solares, seres. E a partir daí, então, a gente passa a ter um entendimento mais próximo do que teria sido o Big Bang. Que o Big Bang se dá primeiro em padrões menos densos, para depois, então, chegar na materialidade que a gente conhece. Então, no início, teria sido a vida constituída apenas de existência espiritual. Não havia essa materialidade densa em que a gente habita. E nessa existência da espiritualidade menos densa, do plano sutil, ela nos fez, por informações históricas, acreditar na existência de algumas representações divinas, alguns pedaços de Deus, algumas extensões divinas, que seriam os Elohims, os arcanjos, os filhos angélicos, enfim. E a esses teria sido dado todas as características da fonte mãe, da fonte criadora.
baseando-se nisso, já a própria criação de Elohims, arcanjos e os filhos angélicos, a fonte já demonstrava um poder de viver uma experiência, de se expandir, como se a própria fonte necessitasse do sentido evolutivo, de viver experiências. Mas isso é algo incognoscível para o nosso entendimento. Vamos nos deter então no que está ao nosso alcance de entendimento. Então, essas extensões divinas, né, os Elohims, os arcanjos, os filhos angélicos, eles então criaram todos os universos constantes nesse círculo de existência da criação divina. Está chegando o momento de uma massa crítica em que também foi criado o nosso universo. Então, todas as experiências que eles, dentro do programa, foi colocado nesses outros universos, veio parar no nosso universo com uma personificação energética dada a somente esse universo, que depois de Deus, tudo é criação. Então, logicamente, tudo vem a ser uma espécie de criatura. E assim como cada planeta tem a sua personalidade por ser um ser vivo, os indivíduos têm a sua personalidade individual por serem seres individualizados, aos universos também é dado certas características pertencentes a eles, embora uns sejam filhos de outros universos. O universo matriz, ele teria sido o primeiro universo central, ao qual gerou todos os universos. Então, depois do Big Bang, os Néfilins, os arcanjos e os filhos angélicos, eles perceberam que a obra estava feita e que ali poderiam então começar a criação de galáxias, de nebulosas que gerariam sóis, gerariam planetas. E através dessas nebulosas, então, através de um giro numa velocidade altíssima, de uma duração infinita de tempo, formava-se então um núcleo central, ao qual seriam os sóis, que acopla toda o fluxo energético dessa nebulosa, tá? Mas havendo uma saturação energética dessa nebulosa, há fragmentos que não comportam o núcleo. Então eles se espalham ao redor desse núcleo que seria o Sol. E esses fragmentos se chamam então planetas. Tanto que no nosso sistema solar, há registros em que no início desse sistema solar existiam mais de 100 planetas ao redor dele. E eles foram se chocando uns com os outros. Teria havido muitas explosões, muitos choques, muitas catástrofes, mas finalmente gerando os planetas aos quais a gente conhece dentro do nosso sistema. Muito bem. Depois desse passo inicial, vamos dizer assim, dentro do universo, eles perceberam que também poderiam gerar indivíduos, personalidades, mas de uma forma ainda muito primitiva, dadas as condições rudimentares de vida até então de um universo muito jovem. Foi então que eles teriam criado os insectoides. Em coletividade, proporcionando a eles a possibilidade de terem uma expansão, de evolução,
nas suas personalidades, chegando a estágios de desenvolver inteligência individual, que está fora do nosso alcance de entendimento. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, então, eles teriam criado os répteis, tá? Que seria uma espécie que daria origem aos reptilianos, como a gente conhece. Então, essas duas espécies teriam sido as primeiras a serem criadas dentro do nosso universo, os insectoides e os reptilianos. Evidente com as suas variantes, as sub-raças, né? Então teriam eles alcançado, os reptilianos e os insectoides, teriam a qualidade de poder se deslocar pelo universo, tendo alcançado a constelação de Drácon. E ali então eles teriam se desenvolvido e formado uma comunidade colonizadora em torno do universo em que eles habitavam. São conquistadores, são guerreiros fortíssimos, até que eles também alcançaram o Sol de Rigel, que é uma estrela relativamente nova, né? E dali então eles começaram a se distribuir mais proximamente do nosso alcance existencial até alcançar o nosso sistema planetário, ou seja, mais propriamente a Terra. Num terceiro momento, teria sido criado então os mamíferos, com as suas raças e sub-raças. Enfim. E depois, então, finalmente, num quarto momento, a raça adâmica, que já havia sido criada em outros universos, havendo o desenvolvimento dessa raça, mas ela trouxe em si um diferencial dos insectoides e dos reptilianos. E aí começa toda a encrenca, aí começa todo o problema da dualidade. Que a criação da raça adâmica, ela se deu com a intervenção que eram criadores, criadores de vida, criadores, co-criadores divinos, no caso. Então, gerou toda uma dualidade, ao qual isso se expandiu pelas colonizações que os reptilianos naturalmente faziam pela galáxia, e ainda até hoje há registros de que ainda eles têm esse instinto colonizador e conquistador. Começando então toda essa dualidade, com conflitos sem fim, com a intervenção inclusive da Federação Galáctica, da Federação do Universo, porque há um comando a tudo, nós não estamos à deriva, nós não estamos vagando sem sentido pelo universo. Então tudo isso em padrões de entendimento, para que a gente entenda, a raça adâmica ela foi desenvolvida de outras raças mamíferas, como os felinos, os delfínicos, enfim. E de lá para cá, então, a raça adâmica ela vem se multiplicando pelo universo com uma característica que as outras espécies lutam por alcançar e por ter, mas que já está no DNA dessa raça adâmica, que é
que é fundamentalmente uma participação fragmentada no DNA e dos arcanjos e dos filhos angélicos, o que causa nas outras espécies que, como tendo sido elas as primeiras espécies a serem criadas no universo, logicamente elas se sentem empoderadas de serem as portadoras do direito de habitação nesse universo. Chegando um novo inquilino, que é os mamíferos e os adâmicos, essas raças então tendem a colonizar, tendem a escravizar essa espécie adâmica. Então a espécie adâmica ela foi criada com suas raças, suas sub-raças e todas as variações em todas as possibilidades de vida do universo. Mas esse entendimento nós vamos expandir ele, nós vamos conversar sobre ele mais amplamente. É apenas uma abordagem preliminar para que haja esse entendimento básico de formação e origem da dualidade, fora dos padrões da materialidade ao qual nos limita em entendimentos e nos limita em compreensão. Só assim, então, a gente vai poder entrar dentro de uma lógica que vai fechar com tudo que a gente conhece da história, para que a gente consiga ter uma linha de entendimento possível, por que não dizer possível sim, e que possa nos direcionar para um caminho ao qual toda essa saga bélica e tendenciosa que assola a nossa existência tenha um entendimento. Porque não faz sentido a gente falar num Deus de amor, num Deus de benevolência, nos colocarmos como filhos dessa fonte criadora e sermos tão bélicos, sermos tão indiferentes com os nossos irmãos. O que acontece? Até chegar ao preconceito, até chegar ao racismo, até chegar ao escravizamento de raças com raças, há um longo caminho a percorrer para entender isso. E é o que a gente vai tentar abordar daqui para frente. Eu acho que cabe ainda em tempo uma pequena explicação em relação ao entendimento do que é evolução. Quando se fala em evolução, se tem a ideia da verticalidade. Mas vamos pensar ainda na espuma de sabão com as suas bolhas. Isso quer dizer que está tudo interligado, uma coisa com a outra. Então essa verticalidade ela começa a ser questionada. Mas como os universos podem se coexistir ao mesmo tempo, podendo inclusive um cruzar com o outro sem haver explosões, sem haver choque, é através das densidades de matéria. O que é densidade? A gente sabe que a matéria, como nós conhecemos, é uma energia condensada. Logicamente que um exemplo que eu posso dar assim, que me ocorre agora, a gente não pode ver o vento, mas a gente pode sentir o vento. E é uma existência real, é um elemento componente do universo. É um tipo material diferente do que a gente diz como físico, mas também vem a ser uma criação, também vem a ser um espírito, sendo que os conhecimentos que eu pude entender, que o primeiro espírito a ser criado nesse círculo de existências é o espaço. É espaço.
Então, aonde a gente pensa que há vazio, não há vazio. Não há espaços a serem preenchidos nos universos. O que é a matéria escura? É justamente aquilo que a gente não pode detectar. E é justamente aí que há toda uma presença que seríamos nós apenas, vamos imaginar um campo, né? Seria toda a existência. E aonde há perturbação desse campo é onde nós habitamos. Nós somos a perturbação do campo. O resto é silêncio. Nos nossos padrões de entendimento. Enfim, gente, isso é muito amplo. Isso é uma coisa muito profunda da gente estar falando isso. E alguém deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com supapo? Eu digo, tudo a ver. Que quando a gente fala de raízes, a gente fala de origem, a gente fala de ancestralidades, a gente está abrindo a condição de ir ao infinito. Que ancestral é tudo aquilo que nos formou. Até a fonte mãe. Esse é o meu entendimento. Então a gente não pode se situar no entendimento que supapo é um tambor, ponto final, acabou. De que a história do supapo é assim, porque alguém disse que tem que ser assim e ponto final. Não. Nós temos que fazer questionamentos. Nós temos que caminhar, nós temos que olhar, nós temos que escutar todos os entendimentos possíveis e até diferenciados desses conhecimentos que nós temos. E ir avante. Nós não podemos fixar o entendimento, olha, alguém escreveu que é assim, alguém disse que é assim, e vão parar no tempo e querer pensar num futuro. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Sem a gente entender com o que nós estamos tratando, que por fim das contas, vem a tratar daquela pergunta clássica, ao qual todo ser vivo, todo ser humano deveria se fazer. Quem sou eu? Quem é você? Da onde nós viemos? Para onde iremos? Ou simplesmente nascemos, vivemos e acabou? Eu acho que a gente tem que começar a se questionar quanto a isso. Eu acho que esse é o momento importante da gente fazer isso. Para que a gente possa ter uma compreensão mais singular de certos eventos, as quais, historicamente, a Terra vem passando de ciclos em ciclos. Porque se a gente for ver a história da formação do universo, ela é feita de catástrofes. A história da Terra é uma história construída sob catástrofes. E por que a nossa existência teria que ser diferente? Aí nós vamos cair naquela máxima. É a dor que educa. É o sofrimento que nos faz. Vamos trocar a palavra aqui, evoluir por ascender. É a dor que nos faz ascender, acordar. Vós sois deuses. Desperta, ó tu que dormes.